Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje é a política de juros do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. É grande a expectativa dos investidores para saber se os juros americanos vão voltar a cair na próxima reunião do Fed, que é em setembro. E aqui a gente tem sinais indicando caminhos distintos para os juros. Mas o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, na semana passada ele parece ter aberto a porta para a flexibilização das taxas. E no plano de fundo de tudo isso, no paralelo, a Casa Branca continua pressionando por juros mais baixos nos Estados Unidos. Então, qual deve ser a direção do Fed daqui para frente? A gente vai discutir sobre isso no episódio de hoje, inclusive com uma análise da Marina Valentini, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. Ela falou principalmente sobre as oportunidades de investimento diante dessa expectativa por cortes de juros nos Estados Unidos. Outro assunto em destaque é a inflação no Reino Unido, que está cada vez mais longe da meta. Então fica com a gente até o final para entender melhor esse cenário por lá. Eu sou a Júlia Nunes. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 25 de agosto de 2025. Vamos lá? Todo ano, o presidente do Fed, do Banco Central Americano, ele faz um discurso na conferência de Jackson Hole, que é aquele evento que reúne banqueiros centrais de várias partes do mundo. Só que dessa vez, a fala do Jerome Powell era ainda mais esperada, porque as pessoas queriam ter uma pista sobre os próximos passos do Banco Central Americano. E, de certa maneira, essa pista foi dada. O discurso do Powell teve um tom mais brando e apontou para uma possível mudança de rota do Fed, agora mais inclinado para o corte de juros. Na fala dele, o Powell demonstrou preocupação com uma possível piora rápida do mercado de trabalho, que poderia exigir do Fed um alívio no aperto da política monetária. Olha, citando exatamente como o Powell falou, ele disse, abre aspas, com a política monetária ainda em território restritivo, o cenário mais provável e a mudança no balanço de riscos podem justificar um ajuste em nossa postura, fecha aspas. E essa sinalização do Powell era muito aguardada também por causa do atual momento de maior turbulência para o Fed. Eu vou explicar. O Banco Central americano tem sofrido pressão da Casa Branca para reduzir os juros e já viu uma divisão entre os membros favoráveis ao corte e os membros que desejam manter as taxas como elas estão. E também tem o fato de que, no começo do mês, uma diretora do Fed, que era considerada da ala rock, que é o jargão dos economistas para definir essa visão de defesa dos juros em patamar mais restritivo, essa diretora renunciou ao cargo. A saída da Adriana Kugler aconteceu 6 meses antes do fim do mandato, deixando então espaço para a Casa Branca indicar um novo nome mais cedo que o esperado. O escolhido foi o Stephen Miron, até então presidente do Conselho de Assessores Econômicos, que é um órgão consultivo ligado à presidência dos Estados Unidos. Miron é um nome de confiança do governo Donald Trump e já defendeu abertamente os cortes de juros. Não se sabe ainda se esse novo indicado vai ser aprovado pelo Senado a tempo da próxima reunião do Fed, que é agora em setembro. Se for, é provável que o Miron se junte aos outros membros do comitê que já votaram pela flexibilização dos juros na última reunião. Na decisão de julho, 2 dissidentes foram voto vencido. E vale dizer que esses dois, a Michelle Baumann e o Christopher Waller, eles foram indicados durante o primeiro mandato do Donald Trump e eles estão também na lista de nomes considerados para a presidência do Fed a partir de 2026. Mas, voltando para o dia da última reunião do comitê, a visão que prevaleceu foi a dos outros 9 diretores que votaram por manter os juros americanos no patamar atual. Foi isso que aconteceu naquela data. Só que muita coisa mudou desde então, e o discurso do Jerome Powell na semana passada é um sinal de que possivelmente cresceu a parcela do Fed que pode pender para o corte das taxas. Mas é importante dizer que, na nossa visão, a redução dos juros americanos agora seria desaconselhável. Por mais que a gente tenha sinais de uma certa desaceleração no mercado de trabalho, o desemprego ainda tem se mantido perto do menor patamar da história nos Estados Unidos. Então, o mandato de garantia de máximo emprego do Fed parece estar em dia. Além disso, os efeitos do aumento de tarifas para a inflação podem não ser temporários, como parte dos membros do Fed considera. A gente acredita que o aumento disseminado do custo de produtos importados tende a ser repassado em alguma medida para os consumidores americanos e é possível que isso aconteça ao longo do tempo, mantendo então a chama da inflação acesa. Nesse caso, o outro mandato do Fed, que é o mandato de manutenção de estabilidade dos preços, ele estaria sob maior risco. E é por isso que a gente mantém a nossa visão de que os juros elevados nos Estados Unidos ainda são necessários, mas a gente reconhece que são grandes as chances de um corte nas taxas na reunião agora de setembro.
Agora a gente vai continuar falando dos juros nos Estados Unidos, mas com uma análise da Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management. Hoje, a Marina conta quais foram as implicações dessa possível mudança de rota do Fed para os ativos do mercado e conta como os investidores podem se posicionar diante dessa nova perspectiva. Antes de começar, vale dizer aqui que a visão da Marina nesse assunto é um pouco diferente da nossa aqui do C6 Bank, mas é ótimo que você, ouvinte, conheça diferentes pontos de vista e possa fazer suas reflexões. Bom, a Marina começa a análise justamente recapitulando como tinham sido as últimas mensagens do Fed, então antes do discurso do Powell, e como as expectativas dos investidores foram mudando ao longo do tempo. Vamos ouvir. Nas últimas semanas, grande parte da atenção do mercado tem se voltado para o Fed. E por quê? Porque finalmente podemos estar nos aproximando do próximo corte de juros, com indicações agora de que pode ocorrer em setembro, no próximo mês. Cortes de juros que visam apoiar a economia e evitar uma desaceleração do mercado de trabalho em um momento que não parece estar caminhando para uma recessão, podem acabar sendo positivos tanto para a renda fixa quanto para o mercado acionário nos Estados Unidos. E realmente são muitas variáveis diferentes para o Fed, que há tempos está nessa situação bem complicada de escolher que parte do mandato importa mais, né? O Fed ficou praticamente 8 meses esse ano inteiro sem fazer mudanças nos juros, depois de cortar 100 pontos base o ano passado, e ficou bem dependente dos dados para entender quais seriam os efeitos das mudanças políticas de tarifas, do pacote fiscal, de imigração nos dados econômicos. E o mercado de trabalho tem se esfriado bastante, mas a inflação parece que pode ter um impacto positivo, sim, né? Subir por causa das tarifas, mas tem sido um processo mais lento de pressões inflacionárias do que o mercado antecipava. E na semana passada, recebemos mais dicas sobre o raciocínio do Fed, né? Pensando todas essas questões tanto do mercado de trabalho esfriando e a inflação subindo. Foi sim uma semana mais leve em termos de dados econômicos, então realmente o grande foco foram a ata da reunião do Fed em julho, que foram publicadas na quarta-feira passada, e o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na conferência de bancos centrais em Jackson Hole na sexta-feira. Então vou começar falando da ata um pouco mais. Em julho, na reunião de julho do Fed, parece que a maioria dos governadores via o risco de alta da inflação por efeitos das tarifas como uma maior ameaça que uma desaceleração do mercado de trabalho. Com exceção, claro, dos 2 governadores que foram um pouco mais dovish e se inclinaram, sim, por cortes de juros em julho, como os governadores Waller e Bauman. A ata, de julho, de fato, foi vista como mais hawkish pelo mercado, ou seja, o mercado leu como uma maior preocupação do Fed pela inflação e até, se a gente pensar na quarta-feira passada, o mercado ajustou um pouco suas expectativas de corte de juros do Fed e reduziu a chance de um corte de setembro de 90%, que estava no início da semana, para 70% depois dessa ata. E continuavam esperando 2 cortes de juros esse ano. Porém, é bem importante lembrar que essa ata já é de uma reunião passada, em julho, e muita coisa mudou desde então. Essa reunião veio antes daquele relatório de empregos de julho bem decepcionante, que mostrou um esfriamento marcado no mercado de trabalho. Só como um lembrete, naquele relatório divulgado no início desse mês, mostrou que o crescimento de empregos na folha de pagamento desacelerou para uma média de apenas 35 mil por mês na média dos últimos 3 meses. Isso é bem baixo e bem abaixo dos 168 mil por mês que tivemos de contratações na média em 2024. Portanto, como essa reunião de julho aconteceu antes desse dado do mercado de trabalho, a ata do Fed de julho provavelmente ficou desatualizada assim, e agora o Fed tem muitas mais razões para se preocupar com o mercado de trabalho. Então, sim, semana passada todos os olhos estavam voltados para o discurso do Powell em Jackson Hole, onde ele reconheceu o enfraquecimento do mercado de trabalho, mas também notou que a inflação está sim sob pressão devido às tarifas. Ele acha que um cenário base razoável para o Fed é que o impacto na inflação seria de curta duração. Isso foi super importante. Ele indicou que o efeito das tarifas poderiam ser transitórias da inflação. E também, à medida que os riscos negativos para o mercado de trabalho continuam aumentando, o presidente Powell sente que pode ser apropriado ajustar a postura da política do Fed. Então, em outras palavras, ele praticamente sugeriu um corte de juros em setembro sem dizer exatamente essas palavras. Então, o Powell se indicou mais dovish, do que julho, e por dovish eu quero dizer mais inclinado a corte de juros, foi uma mudança bem clara no seu discurso, mas também não podemos exagerar, não foi um discurso extremamente dovish em termos absolutos, porque ele ainda deixou claro que está nervoso sim com a inflação e que alerta que as
tarifas podem, em algum momento, gerar um aumento um pouco mais persistente nos preços. Então, ele conseguiu trazer um discurso aqui equilibrado, mais dovish. E como será que esse discurso dovish, ou seja, mais propenso ao corte de juros, como será que isso influenciou na prática o dólar, as bolsas e outros ativos? A Marina vai contar. Tudo isso indica que o Fed provavelmente cortará sim as taxas de juros em setembro, mas também que não está prestes a embarcar em uma campanha agressiva de corte de juros ainda, né? O que acontecerá após setembro depende sim dos dados econômicos. E os mercados reagiram positivamente, agora voltaram a precificar 86% de probabilidade de juros em setembro. Já os juros dos títulos de tesouro americano caíram um pouco e o S&P 500, super interessante, subiu 1,4% na sexta-feira, né? Aí os mercados comemorando essa inclinação mais dovish do presidente Powell. E o índice do dólar caiu, se a gente considerar o índice DXY, caiu 1%, porque geralmente os cortes de juros levam a uma desvalorização do dólar, e o diferencial de juros aí fica menos favorável com os Estados Unidos. Nós aqui no JP Morgan Asset Management vemos 2 cortes de juros esse ano e mais 2 cortes em 2026. Então, isso abre uma janela de oportunidade para os investidores capturarem rendimentos de juros em renda fixa enquanto ainda estão na mesa. Agora, será que essa perspectiva de cortes de juros já está no cálculo dos investidores ou ainda existem oportunidades para buscar? Na parte final da análise, a Marina vai explicar como o investidor pode se posicionar nesse momento. Acho que muito já está precificado, sim, no mercado de treasuries, mas ainda gostamos de crédito corporativo, como high yield, né, empresas com grau especulativo de renda fixa nos Estados Unidos, onde podemos capturar rendimentos de quase 7% em dólares, com um pano de fundo da economia que ainda é saudável, mas em uma desaceleração. Então, a seletividade dentro de high yield ainda é muito importante. Em ações, como mencionei, os cortes de juros definitivamente estão um vento favorável, ainda mais quando a probabilidade de recessão continua estando baixa, mas devemos estar atentos a essas valuations bem elevadas, com o preço por lucro de ação do S&P em 22 vezes, e já muito entusiasmo precificado nas ações de tecnologia. Então, preferimos uma abordagem mais equilibrada, combinando aqui alguma exposição a empresas de tecnologia, né? Mas indo além dos nomes óbvios, não só as 7 magníficas, buscando empresas de infraestrutura digital, cibersegurança, software também, uma tendência super importante, industriais e de serviços públicos, que podem se beneficiar de muita demanda por eletricidade e que continuarão atraindo fluxos globais, já que está aumentando bastante a adoção de inteligência artificial. E acho que para esse ano, é tudo sobre a diversificação. Ainda temos bastante incerteza. Diversificar para a Europa, Japão, alguns mercados emergentes na Ásia que apresentam valuations mais atraentes que os Estados Unidos. Continua sendo uma estratégia bem sólida para esse ano. E para aquelas pessoas que estão preocupadas com o possível aumento mais duradouro da inflação, ativos alternativos como a infraestrutura oferecem bastante proteção contra a inflação e fluxos mais estáveis, com renda acima de 3%. Então, em resumo, os mercados podem estar se empolgando com cortes de juros chegando, mas ainda há bastante incerteza macroeconômica no ar. Então, é importante uma estratégia equilibrada, com seletividade e preferência à qualidade e muita diversificação. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar do Reino Unido. É que a inflação por lá voltou a subir. O índice de preços ao consumidor, o CPI, ele subiu de 3,6% para 3,8% nos 12 meses até julho. Então ele se distanciou ainda mais da meta de inflação, que é de 2%. O núcleo do CPI, que não considera alimentos, energia, álcool e tabaco, que são itens mais voláteis, esse núcleo também acumulou alta de 3,8%, refletindo principalmente a persistência dos preços de serviços. Apesar dessa piora, o resultado veio em linha com as projeções do Banco da Inglaterra, que prevê um aumento temporário dos preços. A autoridade monetária britânica acredita que a inflação vai atingir o pico em setembro, impulsionada por energia, alimentos, itens administrados e serviços, mas também acha que ela deve perder força gradualmente. Segundo o Banco da Inglaterra, fatores como o esfriamento do mercado de trabalho, a desaceleração dos salários e o aumento da capacidade ociosa, que é o que indica que a economia está operando abaixo do seu potencial, tudo isso deve ajudar a conter os preços e frear a inflação. E a política monetária ainda restritiva completa esse quadro. O
Banco Central britânico vem cortando os juros de forma gradual desde o ano passado, mas diz que a taxa, hoje em 4% ao ano, ainda pesa sobre a atividade econômica e deve ajudar a controlar a inflação ao longo do ano que vem. Mas a gente acredita que essa alta recente da inflação pode levar o Banco da Inglaterra a adotar uma postura mais cautelosa e avaliar se deve ou não manter o ritmo atual de corte de juros lá no Reino Unido. Chegou a hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Amanhã, terça-feira, o IBGE divulga o IPCA 15 de agosto. A gente projeta uma contração de 0,15% por causa da inclusão do desconto do bônus Itaipu nas contas de energia elétrica. E na sexta-feira, dia 29 de agosto, vai ser divulgada a inflação dos Estados Unidos, medida pelo Índice de Preços de Gastos com o Consumo, o PCE. Por lá, a variação de preços em julho deve continuar acima da meta do Fed e pode ajudar a prever a próxima decisão do Banco Central americano. E assim a gente encerra mais um episódio. Muito obrigada pela companhia. Se você gostou do nosso papo de hoje, compartilha com alguém que também vai gostar de ficar por dentro dos assuntos da economia. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time junto com Bianca Alvarenga e Júlia Nunes. A edição de som e a gravação de hoje ficaram com a Marina Kubiak. A divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!